Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Amorim, sou meliponicultor e esse é o nosso espaço aqui no YouTube, onde eu mostro as minhas experiências com a criação de abelhas nativas sem ferrão. É extremamente importante alimentar as nossas abelhinhas com xarope em determinados períodos do ano. Entretanto, precisamos saber que essa prática tem regras rigorosas que precisam ser conhecidas e praticadas aos poucos, como se fosse um estágio, antes de serem colocadas em prática, sob pena de se ter vários problemas. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, deixe seu like e também os seus comentários. E então, o tema que eu escolhi para hoje é alimentação com xarope. Apesar de muitíssimo importante, ele também não deixa de ser muito polêmico. Pois bem, o néctar encontrado nas flores é um alimento importantíssimo para nossas abelhinhas. É através dele que elas produzem o mel. Além de oferecer vitaminas, sais minerais e outros nutrientes, ele também serve de fonte de energia para elas. Além do mel, para se desenvolverem, as abelhas precisam consumir também pólen. Acontece que, em determinados períodos do ano, normalmente ocorre a escassez de flores no entorno do meliponário, principalmente quando criamos nossas abelhas em meio urbano. E é essa realidade que nos leva a compreender o quanto é importante complementar a dieta das abelhas com xarope nesses períodos. Sabendo disso, devemos procurar conhecer nossa região a fim de identificar quando isso acontece, pois ao contrário das abelhas apis mellíferas, as abelhas nativas sem ferrão não abandonam suas moradias para ir em busca de alimentos em outras regiões. Usando uma linguagem bem simples, o que acontece é que a rainha, percebendo a redução da oferta de alimentos, instintivamente adota uma espécie de controle de natalidade, reduzindo a postura de ovos como solução para enfrentar a fome até que ela volte a perceber o aumento da entrada de alimento na colmeia outra vez. Apesar disso ser necessário para a sobrevivência da colônia, é muito ruim para nós meliponicultores porque ficamos com nossas colônias minúsculas e consequentemente fracas. E agora um detalhe importante, caso o criador não ajude, as abelhas poderão até morrer de fome, dando a falsa impressão de que elas foram embora. Então, depois de pesquisar muito sobre esse tema e de ter adotado essa prática aos poucos e com sucesso, resolvi fazer essa matéria com o objetivo de compartilhar os conhecimentos que eu adquiri pela convivência com criadores experientes e também com as minhas abelhinhas. Hoje, eu alimento as minhas abelhas com xarope e me sinto muito seguro em fazer isso. E se você ainda tem dúvidas, assista esse vídeo até o final, leia as legendas e tire as suas conclusões. Vamos falar sobre quais as vantagens desse método, quais colônias não devem receber xarope, quais cuidados o criador deve ter, qual a melhor receita e o mais polêmico de todos, HMF, hidróxido metil furfural. Vantagens desse método. Então, as vantagens, além de financeiras, se comparadas com o mel de apis, é também ajudar no desenvolvimento populacional das colmeias. Como já vimos anteriormente, a presença de alimento dentro da colônia é um sinal positivo para que a rainha continue com a postura ativa e o enxame cresça. Quais colônias não devem receber xarope? Devemos evitar servir xarope para colônias recém-divididas e também para colônias com baixa população de abelhas. Isso porque o xarope precisa ser processado por elas antes de ser armazenado. As abelhas coletam o xarope e misturam a ele algumas substâncias produzidas por ela. E se a população de abelha for baixa, o que poderá ocorrer em linguagem bem simples é que elas gastam toda a reserva dessa substância logo no início do armazenamento e no final elas possam guardar o xarope pouco depurado até desistir da coleta, deixando sobras no alimentador e isso traz grandes prejuízos para o enxame. Sendo assim, devemos oferecer xarope apenas para enxames populosos e que estejam com pouca reserva de mel. Enxames fortes e com alimento não devem receber xarope. E agora um detalhe importante sobre isso. O mais indicado para colônias com baixa população de abelhas é o mel de apis até que elas se desenvolvam. Cuidados que o criador deve ter. Oferecer xarope para as abelhas pode ser também muito perigoso. É comum a gente ouvir relatos de colegas que tiveram problemas com fermentação, desmoronamento de potes, invasão por outras espécies de abelhas, formigas e até forídeos. E isso realmente pode acontecer caso o criador inicie essa prática sem cumprir com rigor o que nós estamos mostrando aqui. O xarope deve ser feito com bastante cuidado para evitar contaminação, servido em temperatura em torno de 30 a 33 graus Celsius e em quantidade proporcional ao número de abelhas. Além disso, deverá ser servido imediatamente após esfriar. Se fizer uso de alimentador interno,
verificar se as abelhas armazenaram todo o líquido no prazo de 24 horas, removendo as sobras, sugando com o canudo e reduzindo a quantidade da próxima oferta. Detalhe, para aumentar mais a segurança, evite guardar sobras na geladeira para uso no dia seguinte. Sabendo disso, comece aos poucos e, se tiver dúvidas, converse com alguém mais experiente e só depois vá aumentando a quantidade até sentir-se seguro para continuar. E qual é a melhor receita? Para essa pergunta não há consenso. A única coisa que todos concordam é com a proporção de 1 para 1, 1 kg de açúcar para 1 litro de água. No mais, há muitas divergências. Conheço criadores que servem o xarope sem ferver, outros fervem por poucos minutos, outros fervem um pouco mais. Existem também aqueles que adicionam suco de limão ou outros ácidos, folhas de capim-santo, erva cidreira, vitaminas e assim por diante. A melhor receita é aquela que você aprendeu com um criador experiente, conseguiu desenvolver, testar e colher os resultados esperados. Assista esse vídeo aqui no canal e veja uma de minhas receitas. Outra coisa, se for utilizar alimentador interno, não esqueça dos palitinhos para que as abelhas não se afoguem. Assista esse vídeo aqui no canal que mostra como fazer um. Por fim, o mais polêmico, HMF, hidroximetilfurfural. Esse é um tema que, quando debatido pelos criadores de abelhas, rende muitos comentários, desinformação e discórdias. Eu, na tentativa de entender um pouco mais sobre esse assunto, encaminhei e-mails para diversas universidades brasileiras e também outras instituições de pesquisas. Obtive algumas respostas, li todas elas, mas nada de taxativo. Todos trataram o assunto apenas como xarope invertido, que nada mais é do que o velho xarope com limão que já conhecemos. A diferença entre o xarope comum e o invertido é basicamente a sua composição química, que consiste em quebrar as moléculas de sacarose presentes no açúcar bruto em glicose e frutose, imitando o que acontece quando as abelhas coletam o néctar da natureza, devido à adição de suas enzimas, ou seja, o ácido do limão deixa o xarope mais parecido com mel, e isso é melhor para o consumo das nossas abelhinhas. Além disso, ele demora um pouco mais para fermentar. Pesquisadores afirmam que a ingestão do HMF, que é uma substância tóxica, em grandes quantidades, pode resultar em alguns problemas digestivos, na redução da expectativa de vida ou até mesmo na morte das abelhas. A maioria dos criadores acredita que o HMF surge apenas quando o xarope é fervido com suco de limão ou outros ácidos por muito tempo. Entretanto, outros defendem que o simples fato de ferver já produz HMF suficiente para matar as abelhas. Há também aqueles que fervem o açúcar por mais de 20 minutos sem o ácido ou adicionando o limão só no final, apagando o fogo em seguida. Conclusão: criadores oferecem xarope sem cozimento, cozido por pouco tempo, cozido por muito tempo, com limão, sem limão e por aí vai. Não havendo relatos frequentes de morte ou de diminuição da população de suas abelhas. E isso nos leva a acreditar que podemos seguir com as nossas receitas desde que venham dando certo, pois nesses casos é sinal de que o nível de produção de HMF está dentro dos parâmetros toleráveis. Essas imagens aqui são do meu meliponário, abelhas uruçu amarelas fazendo revoada, sinal de colmeia forte, saudável e populosa. Tenho também muitas colmeias e tiúbas que estão nessas mesmas condições, e esse é um sinal de que tudo vai bem com as minhas receitas. Espero ter ajudado e não ter causado nenhuma discórdia. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo.